Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor, com a graça e a paz do Senhor. Uma boa noite a todos. Hoje, me desafiei a trazer uma palavra que fala exatamente sobre isso. Vou falar um pouco sobre essa obra de fé, né, dentro do tema que o pastor Saulo ministrou, renovo da fé. O Espírito Santo começou a falar muito no meu coração, porque já vi uma palavra no meu coração a respeito disso, e no mesmo dia eu peguei e mostrei para a Priscila e para o Evandro. Eu falei, olha isso, eu estou com um esboço ali já, meio que preparando uma palavra sobre isso, e o Espírito Santo queimou muito sobre essa palavra no meu coração. E eu pedi para o pastor Saulo deixar eu estar compartilhando essa palavra com vocês, né, nessa noite, no qual ele usou ali no domingo, né, a figura ali, para aqueles que assistiram a ministração, aqueles que estavam aqui, usou a figura ali do centurião, né, sobre onde ele fala Jesus, né, apenas uma ordem, Senhor, eu preciso de você, da tua boca, e eu creio que haverá cura, né, e aquela palavra, ela queimou no meu coração e despertou algo que eu já vi começado a escrever, e eu gostaria hoje de compartilhar essa palavra com vocês. Eu tenho como título dessa palavra, para vocês, gerando um renovo de fé. Eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês e compartilhar alguns pensamentos a respeito disso, onde a nossa fé, ela é gerada, onde muitas vezes as pessoas falam da onde vem a fé, mas o Espírito Santo vem ministrando no meu coração como essa fé ela pode ser gerada dentro dos nossos corações e como nós também podemos ser influenciadores e nós gerarmos fé no coração das pessoas. Né, no qual Jesus, em todo o seu caminho, em todo o seu trajeto, ele foi um gerador de fé. Jesus, ele gerou fé no coração das pessoas. Né? Então, eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos com vocês. O primeiro pensamento que eu gostaria de compartilhar hoje vai ser: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria de ler o primeiro versículo, que está lá em Romanos 10, 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. Amém? Curve mais uma vez a sua cabeça. Eu gostaria de estar orando mais uma vez. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de estar compartilhando da Tua palavra, Deus. Senhor, como eu acabei de ler, Pai, a fé ela vem pelo ouvir, senão só o ouvir a palavra de Deus. Então, que eu seja a boca de Deus neste momento, Senhor. Eu sei que de mim eu não tenho nada a oferecer, do meu entendimento eu não tenho nada, mas do que vem do Teu Espírito Santo, nós sabemos que é o que é capaz de convencer o homem, ministrar o homem e mudar a mente do homem. E que neste momento, ó Pai, a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz em ministrar os corações, que a Tua palavra venha sair da minha boca, ó Pai, realmente como uma flecha, Senhor, aos corações que necessitam dela. E venham despertar, Espírito Santo, nessa noite, ó Pai, a fé, ó Deus. Que venham gerar fé, ó Deus. Que venham realmente trazer um renovo, Senhor, da fé no coração de cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Começando com esse versículo já, né, falando sobre a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu gosto muito desse versículo, eu creio que é um versículo que usamos muito, né, quando se trata a respeito de fé. Né? E um pensamento aqui, né, que o pastor Saulo lhe trouxe também, né? O ouvir é um comportamento composto, onde ao compreendermos praticamos, mas também podemos somente ouvir e não compreender. Então, o ouvir a palavra de Deus, ele já vem com uma decisão, já vem com poder de decisão, porque muitas vezes a palavra de Deus ela é revelada aos homens de Deus, a pastores, a líderes, ela vem sido trazida aqui dia após dia, aqui nos cultos, nos grupos familiares, mas só que nós temos esse poder de decisão de compreender ou não. Lucas, como assim eu tenho o poder de decisão de compreender ou não? Argumentos. Muitas vezes o nosso coração, dentro de algumas situações que estamos vivendo, ele acaba nós acabamos colocando argumentos contra a palavra de Deus. Acabamos não ouvindo, né? Então, desde já, eu digo, já começo com uma palavra meio que de confronto, né? Eu costumo falar que toda vez que eu venho pregar, eu falo que eu vou com calma, mas profeta tem disso, né? Profeta, ele acaba vindo com palavras meio que de confronto. Mas eu gostaria de desafiar vocês a começarem a pensar um pouco mais nisso. O que eu tenho me alimentado nesses últimos dias? Né? Me alimentado em que sentido? O que eu tenho dado ouvido? Eu tenho dado ouvido realmente à palavra de Deus? Eu tenho dado ouvido ao que tem saído da boca dos homens de Deus, no qual eu tenho caminhado? Ou tenho dado ouvido simplesmente a notícias ruins? A situações ruins que têm vindo contra a minha vida?
Porque quando o nosso coração está abatido, quando as situações elas estão vindo contra, é muito mais fácil, é muito mais cômodo eu alimentar aquilo que é ruim, do que me desafiar a ter a fé suficiente, alimentar minha fé para enfrentar a situação. Então, essa é a primeira pergunta que eu gostaria de deixar para vocês. Do que vocês têm se alimentado nesses últimos dias? A segunda pergunta é para quem nós temos dado ouvido? Nós temos dado realmente ouvido para os homens e mulheres de Deus que têm caminhado ao nosso lado? Ou temos dado ouvido realmente à primeira pessoa que passa do meu lado e declara uma palavra de desgraça na minha vida? A primeira situação que bate à minha porta e me confronta e me fala, não vai dar certo. Porque muitas vezes simplesmente é o que acontece. Né? No mundo que estamos vivendo hoje, nos dias que estamos vivendo hoje, a palavra de Deus fala, né, que o mundo jaz no maligno. E eu creio, assim, com muito temor eu falo isso, nunca foi tão claro isso para a igreja, nunca foi tão evidente isso para a igreja, onde até foi a pastora Crisa, que ela citou também no domingo, né, onde a liberdade foi totalmente tomada pela libertinagem, onde as pessoas realmente o pecado, ele se escancarou a porta. As situações ruins se escancararam a porta. Porém, para que eu tenho dado ouvido? Do que eu tenho me alimentado? Eu tenho me alimentado e tenho ficado forte dentro daquilo que o Senhor trago alimentado meu coração para gerar fé ao meu coração? Ou eu tenho deixado as palavras que o mundo tem lançado, as circunstâncias que o mundo tem mostrado, abater a minha fé? Nós já acabamos nos colocando em zonas de conflito quanto a isso. E a terceira pergunta fica, o que tem alimentado a minha fé? Porque muitas vezes nós nos pegamos diante as situações contrárias e simplesmente deixamos aquilo alimentar a nossa fé. Não, realmente, deixa assim. Deixa assim. A palavra de Deus fala que nós não devemos o quê? Não nos conformar com o mundo. Então, a partir do momento que eu aceito a posição no qual o mundo me oferece, aceito o sentimento, eu estou me conformando com o mundo. Né? E ainda mais a palavra fala, então, não se conformais o quê? Mas sim com a renovação da mente, nós devemos enfrentar o mundo. Então, todavia, nós devemos o quê? Nos posicionar para que o quê? O meu ouvir, ele vai estar de acordo com a renovação da minha mente em Cristo. Com a renovação da minha mente, daquilo que a palavra vai vir e vai me convencer. Então, se todavia a fé, ela vem pelo ouvir, e somente ouvir o quê? A palavra de Deus, eu desafio vocês nos dias de hoje, pararem de dar ouvido, emprestar o ouvido a escutar realmente qualquer pessoa. Escutar de conversas no qual não provém da palavra de Deus. O nosso pastor Saulo, ele fala, né, que para uma conversa de um cristão, ela ser produtiva, no mínimo ela tem que citar um versículo da Bíblia. Em algum momento você tem que falar de Jesus. Em algum momento você tem que falar da obra. Porque se na tua conversa não tiver Jesus no meio, não está alimentando a tua fé. Não está alimentando a tua fé. E nos dias de hoje, nós precisamos alimentar a nossa fé. Nós precisamos enfrentar o dia mal com a nossa fé. Né? A fé é o resultado de um comportamento. É o resultado de uma ação. Sem ação não tem fé. Então, desde já, eu trago a fé para dentro de uma situação do que de um posicionamento. Ah, mas Lucas, eu não tenho mais fé. Tá, você não tem mais fé, mas você tem feito o que para a tua fé ela estar ativa? Ah, mas como eu vou ter fé com a situação que eu estou passando? Diante do Senhor, é muito fácil, assim, às vezes a gente pega, chora. Eu tenho vivido um momento, agora compartilhando de um testemunho, Gustavo, ali, meu líder, ali eu tenho falado muito para ele, não mais de simplesmente de perguntar para Deus. Não mais de chegar e falar, Senhor, eu quero. Mas é um momento, meus queridos, hoje eu vejo que é um momento de posicionamento no qual nós devemos dar respostas para Deus. Nós devemos começar a dar respostas para Deus para que nós venhamos ter respostas. Porque muitas vezes também, eu creio que foi a pastora Cris também falou que no domingo, falou assim, porque o Senhor sabe de todas as minhas dificuldades. Porque... Tá, mas quais dificuldades? O pai, ele não vai negar o filho que necessita. Mas só que o que eu faço diante do pai? Eu pego a minha fé e guardo, deixa aqui, eu acredito, eu tenho fé que vai dar certo. Mas só que o Senhor espera uma ação. Então, a fé sem ação, ela não existe. Ela não existe. A fé, ela precisa partir de um posicionamento. Eu quero usar como exemplo a mulher do fluxo de sangue. Né? Gostaria de ler ali em Marcos, capítulo 5, no versículo 25 e o 27, até o 27. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha.
Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto. Pri, tu pula lá para o 34, por gentileza. Versículo 34. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aquela mulher, ela escutou sobre Jesus. Quanto tempo da vida dela, talvez ela não perdeu tempo dando ouvido a outras coisas? Quanto tempo aquela mulher, ela ficava, mas é isso. Ela ela ia atrás de médicos, ela trazia responsabilidades para outros momentos. Mas ela não depositou a confiança em Jesus porque ela também não conhecia Jesus. Mas quando ela ouviu a verdade, quando ela ouviu, peraí, tem alguém. Mas só que além dela ouvir, houve um posicionamento dentro da fé daquela mulher. Aquela mulher foi gerado o que no coração dela? Fé. A partir do momento que foi gerado fé no coração dela, ela precisou fazer o quê? Ter uma ação. Então, peraí, tem uma ação. Né? É um texto que eu gosto muito, já usei em algumas outras ministrações, eu tenho um conhecimento um pouco da parte histórica. Para quem não sabe, naquela época, uma mulher que passava por um fluxo de sangue, algumas doenças, não poderia estar dentro da cidade. Não poderia estar no meio das pessoas. Então, o primeiro posicionamento daquela mulher, ela já se coloca em uma zona, sai da zona de conforto e entra em uma zona de conflito, porque ela já poderia ser morta por estar no meio das pessoas. Poderia ser apedrejada. De repente, aquela mulher pega a fé dela e fala, não, eu creio. Então, ela começa a enfrentar uma multidão. Os argumentos, a ameaça de morte, toda a fortuna dela que ficou para trás, de repente toca em Jesus. Nessa versão aqui, ela fala, curou, né? Mas em algumas outras versões fala, filha minha, vá, a tua fé te salvou. Salvou. Além de curar, a fé exercida por aquela mulher não só levou à cura. Aquela mulher, ela foi levada a um plano maior, no qual o plano maior de Cristo sempre foi e sempre será a salvação. Então, muitas vezes nós temos pegado a nossa fé e exercido dentro do quê? De um plano pessoal. Não é errado, não estou dizendo que isso não é errado, não me julguem por isso. Mas, porém, a nossa fé ela tem que ser exercida dentro de um plano maior, dentro de um plano de salvação. Então, aquela mulher, ela simplesmente, ela creu. Ela enfrentou uma multidão, enfrentou uma situação, foi e tocou em Jesus. Pronto, recebeu. Muito mais do que ela esperava. Né? Então, onde nesse caso, a fé não só levou uma cura, mas a salvação. Tudo se iniciou ao ouvir e isso gerou fé, que veio pela ação de ir até Jesus. Muitas vezes nós dizemos, nós temos fé, muitas vezes nós dizemos, não, estou no caminho, mas e a nossa ação? Onde fica? Nosso posicionamento, onde fica? Né? Eu gosto de me dar como exemplo, que eu acho nada como um bom testemunho pessoal. Né? Um tempo atrás eu me questionava, mas eu não chego, eu não consigo fazer, eu não tinha oportunidade e tudo mais. Aí um dia eu fui tomar um café com proposta na casa do Eldinho e da Pati. Meus queridos, como diria a Pri, né? Meus queridos, eu levei umas nas pernas, né? Porque foi a primeira pergunta que o Alder me fez. Mas o que você faz para gerar isso? Qual é o teu posicionamento para gerar isso? Você quer conquistar algo, mas qual é o teu posicionamento? O que você tem feito? Porque muitas vezes nós queremos conquistar algo, nós queremos chegar a algo, mas a nossa fé, porque eu tenho fé, mas você tem fé, você acredita. Tu acredita no plano maior, mas o que você faz para que isso aconteça? Então, muitas vezes nós nos pegamos nessa situação. Eu falo assim, poderia ser conforto, deixa ela lá. Jesus poderia ir até ela? Poderia. Mas ela se posicionou e enfrentou. Indo já para o segundo tópico, a fé é gerada por compaixão. Nesse primeiro tópico, a gente viu uma fé sendo gerada pessoal. Onde eu pego para mim, eu escutei, e agora eu exerci a minha fé. Nesse segundo tópico, que é a fé é gerada por compaixão, eu uso a figura de Jesus, porque Jesus ele foi um homem que ele demonstrava compaixão o tempo inteiro. Né? Algo que foi também falado aqui sobre na ministração do pastor Saulo. Né? Muitas vezes as pessoas não eram compreendidas, a postura das pessoas não eram compreendidas, mas só que Jesus por si só, ele tinha de compaixão daquelas pessoas. Ele trazia aquelas pessoas para perto. Como as crianças que um dia foram se aproximar de Jesus, os discípulos falaram, não. Mas Jesus, não. O reino dos céus é delas, se acheguem.
Como aquela mulher que entrou diante do Senhor, quebrou o vaso de alabastro e todo mundo, ela é louca. Poderia se dar esse dinheiro e vender e dar esse dinheiro aos pobres. Quanto não se perdeu? Vocês não conhecem, vocês não estão tendo entendimento do que está sendo feito. O Senhor também atrás e fala o que mais uma vez? Vá, a tua fé te salvou. Então nós começamos a ver que em todo momento o Senhor, Jesus, ele trazia para perto, agia com compaixão e mostrava o caminho do quê? Salvação. Salvação. A fé que era gerada no coração daquelas pessoas, porque aquelas crianças, elas criam, eu tenho isso no meu coração, aquelas crianças criam, Mestre, Jesus, salvação, porque o reino pertence a elas. Aquela mulher, ela sabia quem era Jesus, ela fez um ato de reconhecimento, salvação. Vá, você está salvo. Por mais que muitos não compreendiam, Jesus com a sua compaixão, ele trazia para perto, redimia pecados, ele trazia para perto, mostrava o caminho e salvação. E eu gostaria de ler também com vocês, Hebreus 11, 1, que é exatamente isso. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta não vão entender. Muitas vezes as pessoas que estão à nossa volta simplesmente vão fazer isso, como muitas vezes os discípulos fizeram. Tira essas crianças daqui. O que essa mulher está fazendo? Que ato de loucura é esse? Muitas vezes as pessoas à nossa volta vão falar assim, tá, o que você está fazendo? O que você ainda está insistindo? O que você ainda está falando? Por que você ainda está batalhando por esse emprego? Larga esse emprego e vai fazer outra coisa da tua vida. Ah, por que você ainda está insistindo no teu casamento? Você não está vendo que está te fazendo mal, desiste. Por que você ainda está fazendo assim, você está vendo, você não está conseguindo pagar mais isso, abre mão. Pare de sonhar. Muitas vezes as coisas, as circunstâncias, não só pessoas, mas como às vezes as circunstâncias à nossa volta, nos apontam a retroceder ou paralisar. Porém, Jesus por si só faz o contrário. Jesus por si só, ele reconhece, ele se abre com essa compaixão, traz para perto, nos traz esperança, alimenta a nossa fé e fala, vai. Ele nos mostra o caminho, ele nos abre o caminho. Ele gera fé dentro do nosso coração. A fé, ela acaba sendo gerada pela compaixão de Jesus. A fé, ela é alicerçada pela compaixão de Jesus. Eu gostaria de ler ali sobre o cego de Jericó com vocês, em Marcos 10, 46. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, para aqui, mais uma vez ele fez o quê? Ele ouviu. Ele ouviu que era Jesus. Começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, chame-lo. E chamaram o cego. Ânimo, levanta-se. Ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu-lhe, mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Até aí. Mais uma vez, nós vemos uma pessoa que estava à beira de um caminho, que simplesmente estava condenado a passar à beira de um caminho. Naquela época, os cegos, como ele citou a palavra, eles carregavam consigo uma capa, para ser marcados. As pessoas reconheciam que eram cegos pela capa, e ali assim as pessoas davam esmola. A fé daquele homem foi tão grande, eu creio, que a palavra mesmo fala, que o quê? Em um salto ele lançou o quê por fora? Sua capa. A fé que foi gerada dentro do coração dele, pelo que ele ouviu, foi tão grande, que ele já tinha convicção, tipo assim, fui curado, glória a Deus. Então, muitas vezes, se trata disso, como essa fé está sendo gerada.
Eu tenho certeza que ele deve ter ouvido de tantos milagres de Jesus. Jesus curou lá, curou ali, então ele só estava esperando na beira do caminho. Jesus vai passar. Jesus vai passar. E quando ele escuta que é Jesus, na mesma hora, ele, além de ter gerado a fé no coração dele, o que ele faz? Ele tem o quê? Uma ação. A ação dele foi o quê? Gritar. Começou a gritar, vou insistir. Primeira coisa que fizeram, cala a boca. Desiste. O que você está gritando? Eu não vou parar. Eu reconheço quem está ali. Eu reconheço a autoridade que está ali. Mas só que você não vê como você reconhece. A fé, mais uma vez, como foi dito aqui, a fé, ela não se vê. A fé, muitas vezes, não se sente. A fé sabe. A fé é a certeza. É a certeza, é a convicção daquilo que para mim e para você é impossível. Mas só que para o nosso Deus é possível. Porque por mais que muitas vezes as coisas fujam do meu e do seu controle, continuam no controle de Deus. Muitas vezes quando a esperança do meu e do teu coração se perdem, o Senhor, Ele continua gerando esperança. Ele continua trazendo a memória, como diz lá em Lamentações, né? Trazendo a memória aquilo que nos dá esperança. Então, Senhor, eu declaro que a cada dia do nosso caminhar, o Senhor vai continuar trazendo a memória cada promessa, cada palavra que foi lançada e semeada nos nossos corações para gerar fé e trazer esperança para que a gente possa realmente alcançar aquilo que Ele tem para nós. Então, mais uma vez, a gente vê uma fé sendo gerada pelo ouvir, se não só o que? As obras de quem? De Cristo. E essa fé é gerada pelo ouvir, mas só que é necessário que um posicionamento de alguém. Essa pessoa se posiciona, ela toma uma atitude, é gerada uma ação, e essa ação faz com que ela chegue a um caminho de salvação. Então, mais uma vez, nós vemos isso através da vida de Jesus. Tomado por um sentimento de compaixão, o Senhor Jesus, Ele escuta, Ele reconhece aquele coração, e Ele traz para perto. Mais uma vez, essa palavra sendo gerada. Devemos ter esse desejo em nosso coração, de fazer obras maiores que Jesus, para assim gerar fé no coração das pessoas, para que isso aproxime as pessoas do Pai. Né? Gostaria de ler uma palavra que está em João capítulo 14, versículo 12. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Com essa palavra, eu já vou caminhando aqui, vou ser bem breve mesmo, vou caminhando ali para o terceiro tópico. As nossas obras gerarão fé no coração das pessoas por onde passarmos. E é exatamente ao ponto-chave dessa ministração. O gerar o renovo da fé não se trata de gerar o renovo da minha fé, mas se trata de gerar o renovo da fé das pessoas que estão à minha volta. Se o próprio Jesus ele nos entrega uma palavra dessa, meus queridos, eu não sei como é o coração de vocês, mas esses dias eu tenho me pegado exatamente com esse versículo, falo, Senhor, eu quero viver obras maiores que Jesus, porque se é o que está escrito na palavra, e se não só tudo que está na palavra é vivo e é real, eu quero viver obras maiores que Jesus. Eu quero, se Jesus tocava e as pessoas eram curadas, eu quero ter essa experiência. Se Jesus ia lá e tirava um jugo sobre uma pessoa porque a pessoa se sentia condenada, eu quero ser aquele que vai estender a mão e vai tirar todo o peso, todo o jugo que está sobre a vida da pessoa. Eu quero ser aquele que vai abrir portas de prisões e vai declarar, seja livre. Porém, esse posicionamento, ele precisa partir de nós. E gerar a fé dessa forma é um desafio. É um desafio. Porque a fé ela precisa ser alimentada dentro do meu coração, dia após dia. No ouvir a palavra de Deus, crer na palavra que está sendo revelada, crer na palavra que está sendo entregue. Quantos creem realmente nesse título desse ano que a gente tem, do renovo, o ano do renovo? No meu particular, tantas coisas já têm sido renovadas. Tantas coisas, já tenho vivido tanto o renovo do Senhor. Mas é uma escolha, é uma decisão viver esse renovo. A fé, ela vai ser gerada. A fé vai sendo gerada, e automaticamente nós devemos exercer a nossa fé através das obras.
entra em um ponto que o pastor Saulo, ele falou ali, né? Em Tiago 2:26 está escrito: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Jesus, ele alimentava a fé das pessoas o tempo inteiro através das suas o quê? Obras. Não digo só obras de estar aqui, de cantar, de dançar, de estar aqui no trabalho e tudo mais. Todo tipo de obra. Sabe quando a gente está lá e... Eu vou dar um exemplo aqui, né, meio que... Amém. A gente está lá em casa, a gente vira e fala, né? Hoje tem grupo familiar. Aí de repente tem um primo meu que não vai para a igreja. Aí ele me escuta falando, nossa, hoje tem um grupo familiar. O grupo familiar é uma obra. Como que eu estou passando? Qual a imagem que eu estou gerando no coração daquela pessoa através desse ânimo que eu tenho de ir para o grupo familiar? Agora, eu estou do lado lá e eu falo assim, meu Deus, hoje tem um grupo familiar. Falta quantos minutos faltam? A pessoa vai ficar, meu Deus, o que tem nesse grupo familiar? Do que eles falam lá? Eu estou despertando o que no coração da pessoa? Fé. Eu estou do lado de uma pessoa doente. Eu estou do lado dela e viro e falo, eu simplesmente estou conversando e viro e falo, porque eu fui curado. Aquela pessoa ela pode ter desistido de tudo, mas automaticamente quando eu declaro que eu fui curado, quem Jesus me curou, automaticamente eu vou lá e gero o que no coração da pessoa? Fé. Eu desperto a fé no coração daquela pessoa. Eu fui restaurado no meu ministério. O Senhor está me devolvendo o meu ministério. Aquela pessoa que está do meu lado, que de repente parou tudo por um desânimo, por algo que aconteceu, ela simplesmente vai olhar, você foi restaurado? Foi, então também posso. O que eu gerei? Fé. Nós temos esse poder de gerar fé no coração das pessoas, porque se por si só Jesus o tempo inteiro gerava fé no coração das pessoas através das obras, esse também é o nosso papel. O nosso papel é gerar fé no coração das pessoas, gerando fé no coração das pessoas, levando mais uma vez elas para um caminho de salvação. Nós cumprimos o mesmo papel que Cristo. Como nós temos nos posicionado quanto a isso? Quais têm sido as nossas obras? Com qual temor temos feito essas obras? Não se trata, a fé, ela não sabe, a fé, ela não vê, a fé ela não sente, ela não vê, a fé ela se sabe, é a certeza que está dentro do nosso coração. Eu estou exercendo essa certeza como? Como eu estou passando essa fé, essa certeza para a pessoa que está do meu lado? Como que eu estou levando essa certeza para as pessoas? Trago essa palavra meio que como uma palavra de confronto, né? Para os nossos corações hoje. Como eu estou provando para as pessoas que estão do meu lado que essa fé é real? Eu estou ou não gerando fé no coração das pessoas? Porque muitas vezes nós fazemos o contrário. Porque muitas vezes eu, Lucas, já me peguei. É só mais um culto, hoje eu não vou não, estou cansado. Aí de repente a pessoa que está do meu lado gostaria de ter alguém do lado para ir lá. Vamos lá, mais uma escala, estou em mais uma escala, né? Vamos lá, vou cumprir mais uma escala. Não, irmãos. A fé sem obras, ela é morta. E como você tem exercido essas obras? Porque a partir do momento que nós viemos diante da casa do Senhor e fazemos essas obras de qualquer forma, ela perde todo o seu valor diante do Senhor. Nós devemos entregar, mas sim com alegria as nossas obras diante do Senhor. Para que a nossa fé, ela seja o quê? Fortalecida. Sabe, que seja aquela fé que quando eu olhar assim, sabe, vai ser curado. Vai ser salvo. Vai ser liberto. Vai ser restituído. Mas da onde sai essa fé? A partir do momento que eu estou fazendo a obra do Senhor, com o meu coração queimando, com o meu coração entregue o tempo inteiro, não tem como a minha fé ela não estar fortalecida. Porque a partir do momento que eu estou aqui me entregando o tempo inteiro, eu estou fazendo o quê? Estou escutando a voz de quem? Do Pai. O Pai fazendo, vai para lá. O Pai começa a me dar direções, o Pai começa a falar, filho, vem para cá, ó, fica mais perto. O Pai começa a falar, não, agora você vai ter que ir lá e vai ter que dar um abraço. Agora o Pai ele começa a me mover pela fé que eu tenho no meu coração e eu me torno um gerador de fé. Eu alimento a fé no coração das outras pessoas. Esse título, ele veio no meu coração exatamente dessa maneira. Eu tenho tentado alimentar a minha fé
dia após dia, mas eu também tenho alimentado a minha fé com a conquista das pessoas que estão do meu lado. Talvez muitas pessoas não tenham noção do quanta diferença que elas têm feito na minha vida. Eu escutei uma frase esses dias, esse tempo atrás. Eu gostaria de compartilhar essa frase com vocês. Enquanto você está pensando em desistir, em abrir mão, tem muitos que estão pensando em chegar aonde você está, querendo ser como você, te tomando como exemplo e falando, eu tenho fé que eu vou chegar e vou exercer como ele. Isso foi um confronto para mim, meus queridos. E de repente, mais uma vez eu fui lá no Ministério do Café. Esse ministério é forte, gente. É bem esse ministério. Né? Mais uma vez lá na casa do Eldinho. Né? Lá o ministério é forte, é benção, né? O Eldinho está com a empresa nova dele, né, Eldinho? Como que é o nome da empresa de vocês, Eldinho? Como é que é aí a empresa de vocês? Né? A empresa do... o café lá na casa do Eldinho, né? Então, assim, ó, eu fui lá e mais uma vez o Eldinho me confrontou. Ele chegou e virou e falou assim, exatamente a mesma coisa. Ele virou e falou assim para mim, Lucas, já pensou que por mais que você tenha suas dificuldades e tudo mais, cada vez mais o Senhor traz pessoas para perto de você, para estarem fortes do teu lado, então você tem que buscar também estar forte perto de alguém. E quem são essas pessoas? São nossos líderes, são nossos pastores. Nós nos achegarmos a eles. Eu tenho certeza assim, né, que muitas vezes assim, os discípulos eles não entendiam, eles não viam a dimensão do que Jesus estava fazendo, mas logo em seguida quando Jesus vai ao Pai, de repente a fé era tão grande dos discípulos por ter caminhado e ter visto o que Jesus fez, que de repente você vê na Bíblia, discípulo passando e a sombra curando, as pessoas levando até os discípulos. Então peraí, houve o quê? Uma mudança do quê? De entendimento, houve uma compreensão, foi gerado o quê? A fé no coração deles, a certeza daquilo que eles não sabiam, a fé da certeza daquilo que eles não viam, a fé da certeza daquilo que eles não estavam conseguindo entender e compreender. Mas através de alguém, que esse alguém foi Jesus, que foi gerado a fé no coração deles, eles começaram a viver. É um tempo no qual as pessoas elas precisam que nós nos posicionemos para que elas vivam isso, vivam essa fé, vivam essa ousadia na presença do Senhor. Eu não coloquei lá não coloquei no esboço, Pri, mas em Romanos 8:19, se eu não me falha a memória, se eu estou correto ali, tu consegue abrir por gentileza? Né? As pessoas, esse versículo também é um versículo que, meu Deus, tem sido falado muito aqui esse versículo. Né? É um versículo para mim que fala muito ao meu coração. Né? A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Né? Então, ela guarda a manifestação através das nossas vidas. Então, a natureza, os homens, o Gu também ele ministrou aqui, acho que umas 3 quinta-feiras atrás, ele falou exatamente sobre isso. Tem pessoas esperando que você vá lá e alimente a fé delas e diga, você pode, você consegue, ainda há esperança, não para, segura na minha mão e anda comigo, pega uma carona, vamos. Durante alguns dias atrás, um tempo atrás, eu estava assim. Meu coração estava angustiado, eu estava, Senhor, eu não tenho mais fé. E de repente apareceram algumas pessoas e falaram assim, não para, vamos, segura na minha mão. Lucas, o Senhor está lá na frente, o Senhor não falou que declarou já que é seu, então é seu. E começaram a abrir olhos no meu entendimento e começaram a gerar o que no meu coração? Fé. E aquilo de repente começou de novo, mais uma vez, meu coração começou a bater mais forte. E o Senhor começou a me chamar de volta, mais uma vez. Irmãos, não é porque nós somos cristãos, nós estamos aqui o tempo inteiro, que nós vamos ser fortes o tempo inteiro. Vai ter momentos que eu vou precisar sim estar, mas quem são essas pessoas? E de repente eu fui sim buscar ajuda com os meus líderes, fui buscar ajuda com os meus pastores, eu estava lá com eles. E o Senhor, Ele começou a colocar pessoas para serem meus alicerces. Pessoas para ser realmente pessoas que vão caminhar fortes do meu lado. Mas só que antes dessas pessoas simplesmente se posicionarem, houve uma decisão minha. Eles geraram fé no meu coração. E hoje eu me pego gerando fé no coração de pessoas. Às vezes eu falo para o Gustavo, eu falo assim, Gustavo, meu Deus do céu, não entendo assim. Parece que quando a coisa não está bem, e o Senhor fala assim, ó, vai lá, abraça. Quando você achar que você está fraco, que você não está mais de pé, você não tem força mais para dar um passo, vou te falar, vai ser aí que o Senhor vai começar a trabalhar, vai ser aí que o Senhor vai te estender, vai ser aí que o Senhor vai te direcionar a viver algo maior do que você espera.
Porque a própria palavra do Senhor fala, né? Porque o Senhor escolheu o quê? As coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Ele escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Meu irmão, quando você achar que você não sabe de nada, o Senhor vai te levar a um caminho de certeza. Quando você achar que você não tem força mais para caminhar, vai ser o que o Senhor fala assim, não, você está forte, agora sim. Porque na tua fraqueza eu me faço forte. E isso tudo, meus queridos, é gerado através da fé. A fé pelo ouvir a palavra de Deus. A fé pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a dificuldade ela vai bater a porta. O desânimo vai bater a porta. As incertezas vão bater a porta. Porém, daqui desse púlpito, das casas onde tem os grupos familiares, existem lugares onde são gerado vida, através das palavras. Há uma palavra de fé para a tua vida, através da boca de cada líder, de cada um dos seus irmãos que estão do teu lado, de cada abraço que você recebe. Existem pessoas gerando fé do teu lado, então olhe para essas pessoas, porque essas pessoas vão sim gerar fé dentro do teu coração. E quando você menos esperar, vai ser você que vai estar gerando fé no coração de outras pessoas. Vai ser você que vai estar levantando outras pessoas. Porque o Senhor não chamou ninguém para estar sentado. Essa palavra que Ele nos chama para fazer obras maiores que as dele, não é só para o pastor. Não é só para o líder de grupo familiar. É para a tua igreja. São para todos os filhos. E a natureza, ela anseia, ela aguarda. Tem pessoas no teu trabalho, tem pessoas na tua escola, tem pessoas no teu ambiente familiar, tem pessoas aguardando a manifestação. A tua manifestação. Não é a manifestação do seu líder, não é a manifestação do seu amigo, não é a manifestação do teu pastor, é a sua manifestação. Mas só que para isso, nós precisamos decidir manifestar a glória de Deus. E quando nós manifestamos a glória de Deus, nós geramos fé. Nós despertamos a fé no coração das pessoas. Eu coloquei aqui ainda, Jesus exerceu os 3 pilares da fé como nos foi mostrado domingo. Tinha de compaixão com todos. Jesus ele tinha essa compaixão com todos, como eu falei. Reconheceu o Pai como a sua autoridade. Jesus ele tinha o Pai, que gerava fé no coração dele, para que ele gerasse fé. Porque Jesus, o Pai, toda vez que ele ia orava diante do Pai, o Pai lembrava, mostrava o caminho. Teve momentos que Jesus se retirou em oração para ter com o Pai. Então Jesus ele tinha de uma autoridade, ele sabia que tinha alguém direcionando ele. E alimentava não só a sua fé com as suas obras, mas de todos à sua volta. Jesus, ele fazia as obras porque ele sabia que era para aquilo que ele foi chamado. E ele não só estava exercendo porque ele sabia que era aquilo que o Senhor chamou ele para fazer, mas ele sabia que o que ele exercia era o que iria fazer a diferença na vida das pessoas. Era o que iria consolidar a fé das pessoas, da certeza do caminho de salvação. E eu gostaria de deixar essa palavra no coração de vocês. Deixar essa palavra de forma assim, realmente de confronto. Um confronto. Como eu tenho me posicionado? Como eu tenho gerado essa fé no meu coração? Como eu tenho gerado fé no coração das outras pessoas? O pastor Saulo, ele trouxe isso, essa ministração sobre fé domingo, e me levou, já tinha essa palavra sobre fé no meu coração, e eu comecei realmente a pensar, como eu tenho gerado fé dentro do meu coração? Como eu tenho feito a minha fé, as minhas obras, gerarem fé no coração das pessoas? Como eu tenho feito das minhas obras algo que gera fé? Então eu gostaria de compartilhar essa palavra com vocês. Não seja dentro da igreja. Não seja só dentro da casa de vocês. Seja em qualquer lugar onde vocês passavam. Porque Jesus, ele operou milagres e gerou fé no meio da sua família. Jesus operou milagres entre amigos. Jesus operou milagres no meio de desconhecidos.
Jesus operou milagres no meio de pessoas que vieram até eles. Então, quando você menos esperar, você estará operando milagres no meio da tua família, gerando fé no meio da tua família. Quando você menos esperar, você estará gerando realmente fé no meio do teu trabalho. Quando você menos esperar, estará gerando fé por onde você passar. E quando você menos esperar, vai estar assim, nossa, você viu aquele? Você viu ele? Meu Deus, a nossa igreja está crescendo e de repente você não vai ter nem noção de pessoas aqui que vão estar olhando para você e você vai estar gerando fé no coração dessas pessoas, você vai estar sendo essa referência no coração das pessoas e você não vai ter nem noção de como você é capaz de gerar fé no coração dessas pessoas. E no final de tudo, eu garanto assim para vocês, tudo vai levar ao caminho principal, que é a obra de salvação. Todos nós iremos gerar fé no coração das pessoas, para que essas pessoas se aproximem do Pai, para que essas pessoas se acheguem ao Pai e seja gerada salvação no coração dessas pessoas. A cura vai vir? Vai, mas para que haja uma salvação. A libertação vai vir? Vai, mas para que haja uma salvação. A reconciliação vai vir? Vai, mas para que haja a salvação. Porque a obra de Jesus, ela girou em torno da maior obra de todas, e que é completa, que é a obra da salvação. Então, que em tudo que nós fizermos, em tudo que formos capazes de gerar fé, que essa fé venha a ser gerada para o entendimento e compreensão maior, essa fé seja gerada para aproximar as pessoas do Pai e as levar a um caminho de salvação. E eu desafio vocês, meu irmão, a olhar para as suas obras. Olhar para a maneira que você tem gerado a fé, não só no teu coração, mas gerado fé no coração das pessoas à sua volta. É um tempo no qual nós precisamos, nós como igreja, nos despertar e gerar essa fé no coração das pessoas, porque muitos têm desacreditado, muitos têm perdido a esperança, mas nós não seremos aqueles que irão nos calar, mas seremos aqueles que irão sim levar e mostrar para as pessoas realmente que Jesus é aquele que salva e sempre vai salvar, Jesus é aquele que cura e sempre vai curar, Jesus é aquele que transforma e sempre vai transformar, e no final das contas não será das minhas mãos nem das suas mãos, mas será sim da maior obra que já houve, que é a obra de Cristo Jesus. Amém? Gostaria de deixar essa palavra. Você recebe essa palavra? Amém, glória a Deus. Pudesse se colocar de pé em nome de Jesus. Que nós possamos realmente ter essa palavra no nosso coração. Amém? Que possamos ser geradores de fé. Que a nossa fé venha a ser fortalecida pelo ouvir a palavra de Deus. E que ao ouvir a palavra de Deus nós possamos consolidar a nossa fé para gerar fé no coração das pessoas à nossa volta. Amém? Antes de estar orando para encerrar, estava fazendo uma correção aqui. O batismo será no domingo, às 14 horas. Tá? Daí, quem for participar do batismo, tiver alguém que for ser batizado, for conversar, procure o Eldinho para estar conversando com o Eldinho. Ele vai estar passando as instruções ali, melhores ali certinho. Amém? Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por essa noite, ó Pai, eu te agradeço por essa palavra, Deus. Senhor, que realmente a nossa fé ela venha a ser cada dia mais fortalecida em Ti, Senhor, fortalecida pelo ouvir a Tua palavra, fortalecida ao ouvir a direção que o Senhor tem dado através de cada pastor, de cada líder que tem se levantado nesta casa, que venhamos estar atentos, ó Pai, a cada palavra direcionada, ó Deus, que venhamos também, Senhor, exercer a Tua obra, Pai, Senhor, realmente com prazer, ó Deus, exercer a Tua obra, Senhor, com coração grato, Jesus, e que assim, Pai, nossa fé ela venha a ser fortificada através das nossas obras, mas só que ela não venha a ser alimentada somente dentro do nosso coração, mas ela venha a ser levada, Senhor, por onde nós passarmos, ó Pai, não reconhecendo nós como homens, mas reconhecendo a obra que o Senhor fez, a obra que o Senhor faz, Senhor, a Tua obra que já é completa, Senhor, que em nome de Jesus nós possamos nos desafiar, ó Deus, a ser geradores de fé, Senhor, nessa geração, ó Deus, Senhor, porque a humanidade ela anseia, Senhor, a manifestação, e nós como filhos, ó Deus, possamos manifestar, Senhor, a Tua graça, manifestar, Senhor, a Tua fé, ó Deus, Senhor, a fé em Ti, Jesus, para que as pessoas venham ser levadas, ó Deus, Senhor, a um caminho de salvação, ó Pai, que é a maior obra e a obra completa, Senhor, que vem de Ti. Senhor, eu te agradeço por este momento, eu te agradeço, Senhor, por cada família, ó Deus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem suprido de todas as necessidades, que venhamos permanecer firmes, ó Deus, e constante, ó Deus, na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você vai em paz, que Deus possa abençoar você, sua casa, em nome de Jesus.